Olá, eu sou o Pedro e eu estou fazendo dupla com o Rafael e a gente vai apresentar o pitch de SEO sobre diretórios e atalhos. A quantidade de arquivos em sistemas modernos podem ser vastas, né? Às vezes alcançando ordem de milhões em computadores desktops e ainda mais em servidores. Lidar com essa enorme quantidade de arquivos e diretórios é uma tarefa fácil para o computador, mas pode ser muito difícil para os usuários. Para simplificar essa interação e administração pelo usuário, o SEO ele vai implementar organizações e grupos de hierarquia para facilitar, né? Fazendo uso de diretórios e atalhos para facilitar para o usuário. A gente vai falar um pouco sobre os conceitos e as implementações deles. Além dos próprios arquivos, né, o sistema tem que implementar elementos adicionais, como os diretórios e atalhos. E também deve criar mecanismos que facilitam a localização de arquivos em árvores e diretórios potencialmente enormes, né? E aí, nessa apresentação, a gente vai dar uma visão geral da implementação desses diretórios, atalhos e dos mecanismos usados para localizar esses arquivos. Os diretórios, né, também eles são conhecidos como pastas ou folders do inglês. Eles são essenciais para a organização dos nossos arquivos, né? No computador, o usuário separa os arquivos em pastas. Eles têm nomes atribuídos e desempenham um papel crucial na localização e acesso do conteúdo e na sua organização. Ao longo do tempo, né, os arquivos, os sistemas de arquivos evoluíram. Antigamente a gente tinha somente o diretório raiz e continha todos os arquivos, né? Hoje nos sistemas modernos a gente usa NTFS e ext4. Eles suportam níveis ilimitados de diretório e permitem uma organização muito sofisticada, inclusive para o próprio sistema operacional, né? O Linux ele tem vários e vários diretórios que guardam os arquivos de configuração e etc. Os diretórios eles nos permitem criar essas estruturas hierárquicas em forma de árvore, dentro de um determinado volume de armazenamento, né? E aí a gente pode ilustrar isso numa estrutura típica de árvore, né? E existem padrões para isso, por exemplo, o FHS do Linux. Um conceito importante, né, é o diretório de trabalho, o Working Directory, de um processo, né? Quando o processo ele é criado, são associados a ele, é associado a ele um diretório de trabalho que serve como local padrão para criar e abrir arquivos, a menos que caminhos completos sejam especificados, né? Normalmente o processo guarda o diretório de trabalho de seu pai, mas ele pode ser alterado usando chamadas de sistema, como chd em sistemas Unix. Caminhos de acesso a arquivos. Em um sistema de arquivos, a localização precisa de um arquivo essencial para acessá-lo. Para isso, é necessário conhecer o caminho completo até o arquivo, em vez de pôr apenas um nome. O caminho de acesso ao arquivo é composto por uma sequência de nomes de diretórios que conduzem até o arquivo. O caractere usado como separador de nomes em um caminho de acesso pode variar dependendo do sistema operacional. No Windows, por exemplo, ele usa uma barra invertida e no Unix ele usa uma barra normal. E também muitos sistemas eles utilizam os dois pontos para indicar o diretório anterior e um ponto para se referir ao diretório atual. Isso é um padrão na maioria dos sistemas. E existem três formas de referenciar os arquivos. Tem a referência direta, que o processo fornece apenas o nome do arquivo e assume que ele está no diretório de trabalho. A referência absoluta, que o caminho completo para o arquivo é especificado a partir do diretório raiz do sistema. E a referência relativa, que o caminho começa no diretório do trabalho do processo e pode incluir elementos de dois pontos de outro, ou seja, de outros diretórios para indicar os diretórios anteriores na hierarquia. Em algumas ocasiões pode ser necessário ter um mesmo arquivo ou diretório replicado em várias posições dentro do sistema de arquivos. Nesse caso, o mais econômico a se fazer é armazenar apenas uma instância dos dados do arquivo no sistema de arquivos e criar referências indiretas para essa instância, sendo essas referências indiretas denominadas atalhos. Agora vamos falar um pouco sobre a implementação dos atalhos. Em um sistema de arquivos, atalhos são entradas que apontam para outras entradas, e existem duas abordagens principais para implementar esses atalhos. Tem o primeiro, o atalho simbólico,
também conhecido como soft link, que é um pequeno arquivo de texto que contém um caminho para o arquivo original. Esse caminho pode ser simples, absoluto ou relativo à posição do atalho. Os atalhos simbólicos são independentes do arquivo original. Se o arquivo original for movido, renomeado ou removido, os atalhos simbólicos podem apontar para um local inexistente. E agora o atalho físico, também conhecido como hard link, é a referência direta ao conteúdo do arquivo original. Várias entradas no sistema de arquivos podem apontar para o mesmo local físico onde o conteúdo do arquivo é armazenado. Normalmente é mantido um contador para indicar quantos atalhos físicos apontam para o mesmo conteúdo. Tá, falando agora sobre um pouco como funciona a tradução dos caminhos de acesso, né? Os atalhos, né, são todos para simplificar a experiência do usuário, né, e facilitar a organização deles. Essa estrutura complexifica um pouco a tarefa de abrir arquivos pelo sistema operacional, ou seja, ela facilita a vida do usuário, mas gera uma dificuldade na implementação pela parte do SO, né? Para iniciar a abertura de um arquivo, né, o núcleo do sistema operacional localiza sua posição no dispositivo de armazenamento. E essa tarefa, né, é realizada a partir do nome do arquivo fornecido pelo processo, né? Isso envolve a busca pelo caminho do arquivo até a sua localização. Esse processo, né, é conhecido como localização de arquivo, File Lookup. E aí, com o objetivo de reduzir o custo da localização de arquivos e aprimorar o desempenho, né, do acesso a eles, é estabelecido um cachê de resolução de nomes, né? É o Name Lookup Cache, que retém em memória entradas de diretórios recentemente acessados. E aí cada entrada nesse cachê inclui o nome absoluto de um arquivo diretório, né? Justamente com o inode correspondente. Ou então alguma outra informação que possibilita a sua localização no dispositivo físico.